E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Vitec, professor de programação. E antes da gente iniciar nosso vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação, beleza? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar aqui sobre um assunto que é bem bacana aqui no JavaScript, né? Que é uma maneira exclusiva que o JavaScript tem de manipular arrays, né? O for-in e o for-off, que foi criado aí para poder facilitar a vida, né? Então, já estou aqui com o meu VS Code aberto. Vamos criar aqui o meu script.js para a gente criar alguns códigos aqui. Bom, então, vou declarar aqui um array, certo, de números, que eu vou dizer que vai ser números aleatórios, né? Então, para declarar um array aqui no JavaScript, fazemos assim, né? Então, um array de números aleatórios aqui. Então, como é que nós já vimos que eu posso manipular arrays? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui numa estrutura for, né? Então, poderia fazer assim, por exemplo, criar minha variável i de índice, né? Começando com 0, porque o array, ele sempre começa do índice 0, né, galera? Vai acontecer enquanto esse índice for menor que o meu array números.length, né? O tamanho desse array. E ele vai acontecer, esse loop vai rodar de 1 em 1, né? Ele vai fazer esse laço de 1 em 1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui, se eu quisesse escrever os dados desse array, eu botaria console.log, meu array números, meu array números na posição do índice, né? Fazendo assim, quando eu executo esse programa, ó, ele vai executar aqui todos todos os valores do meu array, né? Eu poderia até fazer assim, para ficar mais bacana, ó, colocar aqui um template string, né? Colocando aqui entre crase. E eu colocaria assim, por exemplo, ó, o meu i, né, meu índice, e do lado aqui o valor dele. Então, quando eu executo isso aqui, ó, então eu tenho, ó, o índice 0 é o 5, o índice 1 é o 8, o 2 é o 7 e por aí vai. Beleza? Então, essa foi uma das formas que nós vimos a forma mais básica, né, que temos de fazer manipulação com arrays, de exibir seus dados. Porém, aqui no JavaScript nós temos uma forma um pouquinho bacana também, ó, que é o for-in e o for-off, duas formas aí mais simplificadas. Então, o for-in, ó, o próprio VS Code já mostra a estrutura aqui de for-in e for-off, né? Esse for each aqui, ele também é uma maneira de manipular, mas já é um pouquinho mais avançado, né? Temos que ter o conceito aqui de callback functions, então fica para um outro vídeo. Mas aqui, ó, por exemplo, for-in. Então vê que ele já monta uma estrutura aqui até um pouco mais complexa, né? Mas precisamos só disso aqui, ó. Então eu vou criar uma variável que vai ser a minha chave, certo? Dentro de algum objeto. Que objeto é esse? Então o objeto aqui no caso vai ser o meu array números, né? E aqui a chave, eu posso colocar, por exemplo, número, né? Que no caso seria o meu número dentro do meu array números. Então, para imprimir isso aqui, eu colocaria console.log, imprime o meu array números na posição de número, né? Como se fosse aqui a mesma coisa do índice. Então, quando eu coloco para imprimir isso aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai exibir para mim os dados desse array. E aqui, ó, eu poderia fazer daquele mesmo formato, né? Eu vou até colocar aqui entre crase, vamos colocar um template string, ó. Então, seguindo ali a mesma pegada. E aí aqui eu vou colocar o meu número, né, que é a posição, ó, e vou mandar exibir, e seria aqui a mesma coisa, né? Ele consegue exibir da mesma forma, só que repara aqui, eu tenho uma estrutura bem mais simplificada, né? E mais simplificada aqui, a estrutura for-in é a estrutura for-off. Por quê? Então, ó, for-off. Vou até já pegar aqui a estrutura que o próprio VS Code já monta. Ó. Então, eu tenho uma variável que vai ser o iterador do meu array dentro desse array. Então, como assim? Meu array números e o iterator eu vou colocar aqui número também, né? Então, para eu exibir isso aqui, basta eu colocar imprime para mim o número. Então ele já vai pegar o número dentro desse array números, né? O número desse array números no caso. Então, quando eu mandar exibir isso aqui, eu vou até comentar esse, né, para não gerar confusão, ó. E perceba que eu vou ter a mesma coisa, né? A diferença é que o que? Nesse ponto eu não posso, por exemplo, colocar qual que seria o índice, né? Igual nesses outros aqui, o índice 0, o índice 1. Aqui no caso só se eu quisesse realmente já imprimir os valores. Mas querendo ou não, são formas simplificadas de estar trabalhando aí com arrays, beleza? Isso para qualquer tipo de array. Então, se eu criar um array nomes aqui, por exemplo, e colocar aqui alguns nomes. Colocar aqui Vitor, colocar aqui André,
Colocar aqui Miguel, colocar aqui Denis, por exemplo. Então, se eu quiser imprimir esse array, todos os valores desse array, eu poderia fazer da mesma forma de cada um deles, ó. Então, já estou aqui no for of, ó, eu vou chamar de nome, né? Dentro lá de nomes, e vou exibir quem? Vou mandar imprimir quem? O nome, né? Que está dentro desses nomes aqui, ó. Então, se eu mandar imprimir, olha lá, ele vai imprimir Vitor, André, Miguel, Denis. E da mesma forma dos outros. Se eu chegar aqui e no meu for in, mandar exibir o meu nome, dentro de nomes, e aqui imprimir o nome no meu array nomes na posição de nome. Então, quando eu mando exibir isso aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha algo a acrescentar, deixe o seu comentário aqui, beleza? E considere se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação. Então, esse foi o nosso vídeo. Nos vemos então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.